Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo... Mateus 24, versículo 45 ao 51. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu vou esperar você que disse misericórdia. Mateus 24, 45 ao 51. Primeiro livro do Novo Testamento, né? A palavra de Deus diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém ou misericórdia? Irmãos, o texto é um texto muito duro que o pastor Silas me deu para pregar. Os irmãos vão começar a tomar raiva de mim, mas é culpa do pastor Silas, viu, irmãos? Ele que vai distribuindo. E ele só me dá pérolas, irmãos. Eu não sei se ele gosta de mim, eu não sei se é pessoal. Irmãos, capítulo de Mateus 24. O evangelista Mateus, ele trabalha com ensino, né? Uma ênfase ali de Mateus é que nas suas narrativas ele vai trabalhar com ensino. E o evangelista Mateus, ele vai organizar os seus ensinos em 5 trechos. E o capítulo 24 de Mateus, ele vai iniciar esse 5º trecho de ensinos, certo? Então, de Mateus 24 ao 26, ele vai trabalhar ali com o último trecho dos seus ensinos. E esse trecho em específico é um trecho muito polêmico. Aliás, esse capítulo em específico, não um trecho todo em si, mas o capítulo em específico é um capítulo muito polêmico. E é por isso que eu digo que o pastor Silas é meu amigo, né? Então, 2 perguntas. Por que é polêmica? Primeiro, 2 perguntas são direcionadas a Jesus. A primeira delas se refere em relação à destruição do templo. Jesus está em Jerusalém e quando ele passa perante o templo, ele fala assim: não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. E realmente isso aconteceu em 70 depois de Cristo, né? Então o pessoal ali, para tirar o acabamento ali, a ornamentação de ouro do templo, eles incendiaram o templo. E ali, né, colocaram fogo ali no templo, o ouro ele derreteu, e para tirar esse ouro, pastor Silas, há quem diga que eles tiveram que derrubar as pedras para tirar o ouro de entre as pedras, né? Então, não ficou pedra sobre pedra. É lógico que é uma hipérbole que Jesus utiliza aqui, né? É uma força de expressão. Tem pedaço do muro lá até hoje, mas de uma forma geral, pastor Silas, foi tudo destruído, né? Literalmente, pedra sobre pedra foi destruída. Então, a primeira pergunta se refere em relação ao templo.
quando o templo seria destruído. A segunda pergunta é: quando aconteceria a consumação dos séculos? Que é uma expressão que você vai ter bíblica, e essa expressão se refere ao fim do mundo, quando Jesus voltaria em juízo para julgar as nações. Então são duas perguntas, e Jesus dá uma só resposta, e é um texto que todos os teólogos ali, né, que trabalham na área da escatologia, eles vão debater. Então todos eles utilizam o mesmo texto. Então é um texto polêmico, é um texto difícil. Então há quem diga que quando você vai trabalhar o texto aqui, você tem que inverter a resposta de Jesus. Então ele começa falando da consumação dos séculos, depois ele iria falar do templo. Há pessoas que não invertem, trabalham nessa forma, e há quem diga que Jesus não fala ali em relação à consumação dos séculos. A resposta é: nem Jesus, nem os anjos sabem a respeito da sua vinda, é algo repentino. Assim como o pai que protege a sua casa não sabe a hora que o ladrão vai vir, então tem que ficar alerta. Então, em relação à vinda de Jesus, você não sabe. Então, tudo que Jesus falou foi em relação à destruição do templo, seria uma outra possibilidade, né? E hoje nós não vamos focar a nossa atenção em específico, mas é importante nós abordarmos esse contexto para nós entendermos a parábola que nos foi proposta aqui nesta noite. Então, irmãos, essa é a primeira dificuldade que nós vamos ter. A segunda dificuldade em Mateus capítulo 24 é que tanto os discípulos, há quem diga, olha como que o texto ele é complicado, há quem diga que tanto Jesus quanto o evangelista Mateus erraram. Há quem diga que Jesus errou, irmão. Vocês acreditam que tem gente na teologia que fala isso? Não, Jesus não sabia o que estava falando. Jesus, como homem, ele errou ali. E há quem diga que os discípulos também, o próprio evangelista, erraram. Então, há quem chega a este absurdo de falar que Jesus errou e o evangelista Mateus errou. De tão difícil que é esse texto. Uma outra dificuldade que nós vamos ter é que os discípulos, eles e o próprio evangelista Mateus, eles estavam vivendo ali com Jesus, e quando eles fazem essa pergunta, eles fazem essa pergunta como se fosse um evento só. Ou seja, a destruição do templo seria justaposta, seria um acontecimento só com a volta de Jesus. Então eles não entendiam o conceito de parousia, né? O interlúdio ali de Jesus, daqueles acontecimentos e a volta de Jesus. Eles não esperavam que iriam se passar 2000 anos. Então isso é algo certo. Os discípulos entendiam que no momento que viria a destruição do templo, viria o juízo de Deus. E realmente era o juízo de Deus. Mas eles entendiam que viria um juízo de uma forma geral, um contexto geral. As profecias do Antigo Testamento, todas elas se cumpririam naquela geração. Então era o entendimento inicial que eles tinham. Então é uma outra dificuldade que nós temos neste capítulo. E outra dificuldade, pastor Silas, que nós vamos ter, para os irmãos verem o pepino que o pastor Silas me passou. Outra dificuldade, uma quarta dificuldade. Irmãos, o texto de Mateus capítulo 24 está cheio de hipérboles, está cheio de figuras de linguagens. Então nós vemos falar que os céus seriam abalados, né? As estrelas, você vê lá o firmamento todo sendo abalado. Então nossa pergunta, o que vai acontecer? E você vai lendo junto com o Apocalipse, você vai cair estrela do céu. Gente, imagina o sol cair, o que ia acontecer com o nosso sistema, o sistema solar. E você vai lendo, quem lê de forma literal esses textos aqui tem muita dificuldade. Então nós temos que entender que tem figuras de linguagem. Então nós temos que entender que aqui hipérboles, né? Então, você lê o Antigo Testamento, em todo o contexto de juízo, você tem ali a ideia de que estrelas cairiam, o firmamento seria abalado. Então, Jesus se utiliza dessas hipérboles, dessas figuras de linguagem. Há quem diga, quem utiliza até mesmo o termo, não sei se é apropriado, de poesia. Então, acho um pouquinho assim pesado, mas a figura de linguagem está presente no texto. E isso é importante nós destacarmos. Mas, irmãos, nós já vamos entrar na mensagem. E para finalizar essa introdução, que está se delongando, nós temos que perceber uma coisa em Mateus capítulo 24, e agora nós voltamos para a questão do trecho. Estamos falando de Mateus capítulo 24, mas eu disse no início que o Mateus capítulo 24, ele inicia um trecho de ensino no Evangelho de Mateus.
certo? E esse trecho em específico, ele vai tratar de um tema. Qual que é este tema? Eu pergunto para os irmãos. O texto, ele predominantemente, ele vai falar a respeito do juízo. E aí eu vou pedir para os irmãos me fazerem um favor que eu aprendi com o pastor Silas. Cutuca o seu irmão e pergunta para ele: e aí, meu irmão, como vai o seu juízo? Irmãos, capítulo 23. No capítulo 23, e nós temos que, quando nós vamos na homilia, né, na arte da pregação, nós temos que entender isso. Nós temos que pegar o contexto anterior, posterior, temos que pegar todo o conjunto. E no capítulo 23, Jesus está exercendo o quê? Juízo. Contra quem? Contra as falsas autoridades religiosas. Contra aqueles que se diziam doutores da lei. Contra aqueles que eram os mestres. Eram falsos mestres, e Jesus vai exercer juízo. Capítulo 23. E o que Jesus faz no capítulo 24? Jesus no capítulo 24 ele vai exercer juízo. Mas agora ele não exerce juízo somente sobre as autoridades religiosas. Ele aponta para o templo e ele diz: vai cair. E ele não para no templo. Ele começa a falar de proporções cósmicas. Da volta dele agora como juiz. Então o texto está falando o tempo todo de juízo. E o evangelista Mateus ele vai trazer 7 ilustrações a respeito do juízo. A primeira dela é a parábola da figueira, que já foi trabalhada aqui, se não me falta a memória, pastor Júnior? Foi ele mesmo? Acertei, minha memória está tão boa quanto a da Diana. Então, a parábola da figueira vai falar ali de quando viria o juízo, você tinha que olhar ali e discernir os tempos, né? Olhando assim como a figueira cai as folhas, você iria discernir os fins dos tempos, a consumação dos séculos. Depois nós vamos ter ali uma parábola, são ilustrações, nós vamos ter a ilustração dos trabalhadores em juízo. Então, um está lá no campo, a mulher está lá no moinho, e de repente um é tomado e depois o outro é tomado. Ah, Mateus, isso é arrebatamento? Outra dificuldade que nós temos no texto, irmãos. Olha que texto complicado. Antes, quando nós crescemos ouvindo que isso é o arrebatamento, vai estar um lá, o outro lá e vai ser arrebatado. Mas aqui o contexto é juízo, não é arrebatamento e ensino. Arrebatamento e ensino está em Paulo, 2 Tessalonicenses, 1º ou 2º. Tessalonicenses, está lá o ensino do arrebatamento, não aqui. Terceira ilustração que nós vamos ter a respeito do juízo: o pai de família que protege a sua casa, né? E para quem votou aí na direita vai falar: viu aí, tem que proteger a casa, porque quando o ladrão vem tem que estar preparado, tem que estar esperando, e se o ladrão vir, parte para cima dele. Jesus ensinou. Mas aqui nós temos que entender que Jesus se utiliza de uma ilustração, ensinando que o pai da família, ele protege a sua casa, mas ele não sabe quando o ladrão vem, e o ladrão vem justamente quando ele não está esperando. Da mesma forma, o juiz viria numa hora que nós não estaríamos esperando. Seria a terceira ilustração. A quarta ilustração: a parábola, a ilustração do servo prudente, do servo fiel, que é a parábola que nós vamos abordar aqui hoje. A quinta ilustração, a quinta parábola, que é a parábola das 10 virgens, também já foi trabalhada aqui, pastor Silas, e foi por mim, né? Me lembro dessa parábola, já tem bastante tempo. Sexta ilustração, a parábola dos talentos, também trabalhada por mim, não é, pastor Silas? Pastor Silas, gente boa, só me deu juízo. Olha, irmão, vocês estão vendo aí como ele gosta de mim? Sétima ilustração: as ovelhas e os cabritos, pastor Júnior. Ou seja, o pastor Silas fugiu do juízo, deixou para os pastores auxiliares para ficarem como pastores chatos. O juízo só foi para mim e para o pastor Júnior. Então você vê o tempo todo o tema do juízo. E nós vamos aprender alguns ensinamentos aqui nesse texto. O primeiro deles é que o juízo, pastor Silas, ele é necessário. Amém? O juízo é o que, igreja? Necessário. Versículo 51. E a maior parte da pregação eu vou ficar no versículo 21. Perdão, 51.
Tá 51 aqui, eu estou falando 21, não sei porquê. O texto diz assim, e separá-lo-á. Alguém tem uma outra tradução? Castigá-lo-á. A sua é a ARA? Qual que é a tradução aí? Contemporânea. Alguém tem uma outra tradução? Punirá, castigá-lo-á. Castigá-lo-á. A minha diz separá-lo-á. Então, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, aqui está um dos principais propósitos do trecho de Mateus 24, que eu acabei de falar. Fala a respeito do juízo. A antiga ordem religiosa seria destruída. Irmãos, no Antigo Testamento, o que o judeu ele pensava? O templo do Senhor. Eles clamavam pelo templo do Senhor. Eles entendiam que o templo do Senhor havia uma proteção, havia um misticismo, havia uma superstição com o templo do Senhor. Templo do Senhor. E os profetas vão falar, vocês estão falando do templo? O templo vai ser destruído. E foi destruído lá no Antigo Testamento. E agora ele é reconstruído, mas eles já estão acostumados novamente com a nova ordem das coisas. Eles têm ali uma superstição, eles têm uma veneração com o templo. O templo para eles é muito importante. E agora Jesus, no capítulo 24, está dizendo que o templo que eles tanto veneravam, o templo que eles tanto gostavam, que era tão gostoso, que era tão bonito, onde eles faziam aquelas orações belíssimas, onde eles levavam ali as suas ofertas, aquele templo seria destruído. Então a ordem religiosa seria destruída. Irmãos, imagine você nasce, e aí vai trazendo igual a Larinha, vem para o templo, né? Igual a outra pititinha, e vem para o templo, e cresce no templo, e louva a Deus, e fala assim, vamos para a igreja. E a igreja é a ideia desse local físico, a gente nem pensa em nós como o corpo de Cristo. Quando fala de igreja, primeiro momento a criança pensa o quê? Eu vou na igreja, eu vou lá para aquelas 4 paredes. Então imagine um judeu, e ele crescendo, e o pai falando, vamos para o templo, vamos adorar a Deus. Deus está lá no templo, a presença de Deus está lá no templo, e vamos fazer sacrifício ao nosso Deus no templo, e vem todo mundo antigo, vem judeu da Ásia Menor, que sofreram a dispersão ali no exílio babilônico, e vem judeu daqui, vai judeu dali, judeu da África, do norte da África, e é judeu da Ásia Menor, e é judeu da Ásia Oriental, é judeu de Roma, é judeu de tudo quanto é canto do mundo, dos mais variados, dos mais pobres até os mais ricos. Todos eles vão para o templo. Todos eles vão adorar a Deus no templo. E Jesus, quando olha o templo, fala, o templo vai ser destruído. Isso é um absurdo. Como o templo vai ser destruído? Como Deus vai se destruir? Na cabeça de um judeu é como Deus vai destruir a sua própria obra. Como que uma coisa de Deus pode ser destruída por Deus? E eles não entendem. E Jesus vem, e aqui está o objetivo, o primeiro objetivo, ele cumpre um propósito inicial aos seus primeiros ouvintes, que é para que os seus primeiros ouvintes, quando olharem um templo sendo destruído, eles entendam que Deus está no controle. Eles ficariam perplexos, eles ficariam assustados, eles ficariam sem entender o que está acontecendo. Gente, mas é obra de Deus, é de Deus. Como que Deus está destruindo? Jesus está falando, não se espantem, vai ser destruído, e quem está destruindo sou eu, é Deus que está destruindo. Então o primeiro propósito para os primeiros ouvintes é para que eles não ficassem assustados. A mensagem inicial de Jesus é, eu estou no controle dessa situação. Amém, irmãos? Quem viu o caso do menininho que foi achado na BR? Todo mundo viu o caso do menininho? Quando minha esposa me contou, irmãos, eu enchi o olho de lágrima. Né? E ela disse também, quando ela viu o caso, ela encheu o olho de lágrima. Irmãos, um carro, um Honda, que vinha de Caldas Novas para Belo Horizonte, acho que é Belo Horizonte mesmo. O carro, ele vai e ele capota, tem um acidente ali. O pai morre. Estou chegando lá, pastor Silvio, não adianta não. A esposa morre,
Um dos filhos morre e sobra um menininho de 6 ou 7 anos, acho que 6 anos. O menininho sobe, o menininho fica lá 2 dias, com os pais mortos, o irmão mais velho morto. 2 dias. Quando um caminhoneiro vê a situação, vê ali o carro, para e encontra o menino. Mas o que passou na cabeça dessa criança com 6 anos de idade? O pai morto, a mãe morta, o irmão morto. Que coisa terrível. Quando minha esposa me contou, ela me contou e meu olho encheu de lágrimas, eu fiquei pensando na criança. Irmãos, agora o pior de tudo que o pastor Silas já adiantou. O pai era pastor. A família era família de crentes. Eram nossos irmãos em Cristo Jesus. E quando a gente ouve, a gente se pergunta assim, meu Deus, mas era pastor, era crente, o que aconteceu? E a gente fica procurando respostas para esse tipo de situação. E o que Jesus está falando aqui no Mateus capítulo 24? Por mais que o templo seja destruído, por mais que as coisas de Deus ali sejam destruídas, Deus está no controle. Deus, ele não perde o controle da situação. Ele é soberano. Ele é onipotente, ele tem todo o poder para mudar todo e qualquer tipo de situação, e ele é Senhor da história. A gente não entende por quê, mas Deus está no controle. E Deus está falando assim para aqueles judeus, para os cristãos judeus, e ele está falando assim: o templo vai ser destruído, mas vocês não fiquem assustados, vocês não fiquem se perguntando por que Deus, por quê, o que está acontecendo? Será que a fé que eu estou é certa? Será que Deus está comigo? O que é isso? Não fiquem se perguntando essas coisas, pois eu estou no controle. Irmãos, eu disse que o juízo ele é necessário, e não apliquem agora o exemplo que eu acabei de dar, que eu não conheço a vida do pastor, mas o juízo ele é necessário, e era necessário que o templo fosse destruído. Por que era necessário que o templo fosse destruído? Primeiro, para que houvesse um rompimento entre cristianismo e judaísmo. Porque quando nós falamos ali do primórdio, irmãos, o cristianismo estava ali era um embrião, não tinha sido ainda gerado, não tinha sido ainda parido o cristianismo, a igreja estava nascendo, a igreja estava sendo gerada, estava muito nova, era simplesmente uma seita dentro do judaísmo. Com a destruição do templo, há uma separação entre cristianismo e judaísmo. Porque o cristão, ele não venera um templo, ele não venera um púlpito, ele não venera um púlpito desse aqui, essas cadeiras, essa câmara, o microfone. Não, o cristão, ele entende que a igreja é o corpo, ele venera a Deus. E está tendo ali um rompimento entre cristianismo e judaísmo. E é por isso que os judeus estão até hoje tentando reconstruir um templo lá em Jerusalém. Há quem diga que os judeus, o governo de Jerusalém, tem todo o material para que quando o Domo da Rocha, aquela mesquita lá no Domo da Rocha, cair, eles vão reconstruir um templo. Porque eles creem num templo, mas nós cremos num Deus vivo. E era necessário que o templo fosse destruído. Eles não estavam entendendo, mas Deus estava no controle, estava falando, eu vou destruir. É necessário, porque a igreja de Cristo tem que nascer. Além disso, irmãos, era necessário que houvesse esse rompimento para que houvesse a propagação do evangelho. Porque no momento que derrubasse um templo, e foi o que aconteceu em 70 depois de Cristo com o general, depois imperador Tito, quando ele derrubasse aquele templo, o que haveria de acontecer? Ele ia saquear a cidade. E aí você vai ver ali toda aquela destruição que Jesus descreve em Mateus capítulo 24. Ele ia saquear a cidade porque os judeus eles iriam se rebelar contra Roma. E ele viria com destruição total. Então os cristãos já antecipados pela palavra de Jesus, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a sair de Jerusalém, porque, irmão, Jerusalém estava muito tranquilo. Jerusalém, todo mundo conhecia Jesus. Jerusalém já tinha uma igrejinha formada. Jerusalém estavam os irmãos carnais de Jesus, Tiago, Judas, estava todo mundo, a turma toda estava lá.
líder da igreja de Jerusalém, Tiago, juntamente ali com Pedro e os demais apóstolos. Então estava tudo muito sossegado, estava tudo muito gostoso. Era uma mordomia de um tamanho, pastor Silas. E vem Deus na sua soberania e dá uma sacudida na igreja e fala assim: vocês estão tranquilos? Eu vou destruir o templo, para ver se vocês se acordam, para ver se vocês ficam ligados. E aí Deus, ele vem com um avivamento em forma de juízo, e é por isso que o juízo é necessário. Tem vezes que o juízo, ele bate a nossa porta para que nós venhamos acordar, e Deus está dando uma sacudida na igreja, está falando: desperta, acorda. Para acordar tem que destruir o templo, pois eu vou destruir o templo. E o templo é destruído, o juízo, ele é necessário. Irmãos, o juízo, ele é necessário porque sempre há uma parte injustiçada no processo de injustiça. Sempre há alguém que sofre, sempre há alguém que sente dor. E é por isso que é necessário o juízo. Irmãos, eu vou contar uma experiência para os irmãos, que eu gosto de contar as minhas experiências. Eu sei que o foco é a palavra de Deus, mas eu vou contar a experiência minha. Irmãos, uma certa feita, aniversário do meu pai. Meu irmão era terrível, e eu peguei uma blusa emprestada do meu irmão. E eu vesti a blusa emprestada do meu irmão, e o meu irmão, ele pegou e fez eu tirar a blusa à força. Ele disse: você não vai vestir a minha camiseta, tire agora. E ele era muito ignorante, já vem empurrando, e tira minha blusa, tira minha blusa. Eu fiquei muito triste, e fui dormir porque eu queria uma roupa bonita, eu queria uma roupa nova, eu queria a roupa dele. E fui dormir ali triste, no início do aniversário. Irmãos, pela graça divina, no final do aniversário, meu pai pergunta de mim, e aí eu vejo novamente a graça de Deus e o juízo de Deus, e Deus levanta uma amiga da minha mãe e fala assim: eu sei o que aconteceu. E meu pai: o que aconteceu? O Carmo Neto, e ela não gostava, né? O pessoal tinha uma rixa ali com meu irmão, que ele era um sujeito muito esquisito. O Carmo Neto, ele fez maldade com o Mateuzinho, e ele mandou o Mateuzinho tirar a blusa, e ele bateu no Mateuzinho, irmãos. E aí meu pai me acorda: meu filho, o que aconteceu? E eu contei a situação para ele. Aconteceu isso, aconteceu, papai. Aconteceu, pai. E aí, irmãos, meu pai, ele tem um atributo divino, um atributo comunicável que tem em Deus, e Deus comunicou, Deus também deu a nós, e deu ao meu pai, que é o atributo da justiça. Irmãos, o meu pai, ele veio com juízo sobre a vida do meu irmão. Ele pegou um cabide de madeira, e ele já falou: Carmo Neto, você pegou a blusa. Primeiro, antes de tudo, ele pegou: cadê a blusa? E pegou a blusa e chlap, que nem Sansão, com as cordas ali no Antigo Testamento, ele rasgou a blusa, e ele falou: isso aqui que você estava brigando, slap. E pegou o cabide, irmãos, e como Jedi, ele rodou aquele cabide, e ele deu uma cabidada no meu irmão, que o cabide estourou no meu irmão. Irmãos, nessa hora eu já estava falando em línguas por dentro. Eu falei: olha o juízo aí de Deus. Uma alegria, irmãos. Eu estava ali: vai, Jesus, age mesmo. Meu pai viu minha cara e falou: saia do quarto para você não apanhar também. Eu saí rapidinho, que eu não sou bobo. E o couro comeu, sentada para cá, sentada para lá, e eu fiquei glorificando a Deus. Irmãos, tem que ter juízo de Deus. Imagine, se eu apanho do meu irmão e depois não acontece nada. Tem que ter juízo. Se um homem pecador igual meu pai, ele exerceu o juízo, quanto mais Deus. Porque sempre tem uma parte injustiçada. Então nós temos aqui duas lições. Para você que está sofrendo injustiça, Deus é um Deus justo. Não se preocupe, fique tranquilo. Deus exercerá o juízo no tempo certo. E para você que está sendo injusto, para você que está fazendo coisa errada, fique esperto, porque o seu Deus é justo e Ele trará juízo. Sobre bons, sobre ruins, sobre todo mundo. Ele vai trazer o juízo sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. É por isso que em Salmos 97, capítulo 97, versículo 8, diz que Sião ouve e se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas sentenças, Senhor. Quando as nações ímpias faziam maldade, quando as nações ímpias perseguiam Jerusalém, perseguiam Judá, Israel, a palavra de Deus era: quando o Senhor vir com a sentença, o povo de Jerusalém vai se alegrar, vai se exultar. Então fique confiante, Deus.
Meu irmão, Deus é um Deus de juízo. Segundo ensinamento que eu aprendo a respeito do juízo, e eu disse que nós iríamos focar nesse versículo. O juízo, ele é doloroso. Amém? Vamos ler novamente lá o versículo 51. Como eu disse aqui, na minha versão está assim, separá-lo-á. Como está na do senhor, pastor Silas? Da Diana está outra, mas a Diana não está ali no momento, mas na Diana está algo parecido com a do pastor Silas. Punirá? Obrigado, Diana. Então, nós vamos ter algumas traduções. Irmãos, a questão de castigo e punição não é necessariamente uma tradução, certo? Não é necessariamente uma tradução. O que é, Mateus? Ele está mais para uma interpretação da versão. Por que o termo quer dizer aqui com a tradução separá-lo-á, castigá-lo-á? Por que na minha está separar? Porque no termo original, no grego, está a ideia de cortar, dividir. Da sua, tá assim sua versão? Como que está, Adriana? Cortá-lo-á. Perfeito. Né? A minha separá-lo-á. Então, a ideia do original, e isso aqui é exegese, irmãos, nós olhamos o termo no original para entender o que o texto quer dizer para nós ouvintes. Então, o termo está dizendo cortar, separar. Irmão, sabe em que contexto que é utilizado isso? Quando haveria juízo. Pegava o camarada e amputava um membro dele. No Antigo Testamento, dividia o camarada com uma espada no meio. Cortava. O profeta Isaías diz a tradição que foi cerrado ao meio. Então está essa ideia de ser cortado, de ser amputado. Irmãos, o juízo, ele é doloroso. E a igreja tem que ter consciência que quando Deus ele traz juízo, dói, machuca. E é necessário. Aquilo que era de mais importante para a mente daqueles judeus, para aqueles cristãos, aquilo que eles veneravam, o templo do Senhor, Deus destruiu. Doeu na alma. Há vários escritos que os judeus diziam: eu prefiro morrer do que ver tocar no meu templo. Irmãos, os judeus, eles eram os antigos palestinos. Eles eram praticamente a Al-Qaeda para o estado de Roma. Porque eles eram terroristas. Porque a imagem do imperador não podia estar perto. Quando eles colocaram a imagem do imperador dentro de Jerusalém, eles já acharam um absurdo. Eles acharam assim, uma total aberração. Agora levar a imagem do imperador para dentro do templo, e houve morte de sacerdotes lá dentro do templo. Então o templo ele foi profanado, aquilo ali agrediu. Imagina aqueles homens que davam a vida pelo templo, morriam, embanhavam espada e matavam pelo templo. Aqueles homens foram feridos na alma, na consciência. É por isso que o texto em Mateus capítulo 24 fala que muitos apostatariam, muitos ficariam desacreditados da fé, muitos largariam o judaísmo, muitos largariam a Torá e muitos entregariam seus irmãos ao Estado romano. Porque a fé estava ferida, o coração estava ferido, eles não estavam entendendo nada. E nós, como igreja, nós temos que saber que este Deus que exerce o juízo, ele exerce um juízo doloroso. Saiba que o seu Deus, quando ele pesa a mão, como diz o versículo, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, irmãos. Quando Deus ele exerce o juízo sobre as nossas vidas, é doloroso. Irmãos, entenda uma coisa: juízo não é correção. Correção é uma coisa, juízo é outra. Irmão, juízo vem para arrebentar. Juízo vem para o pecador. Juízo vem para aquele camarada que não tem mais jeito, está brincando com Deus e Deus fala assim: eu já estou te corrigindo, eu estou te chamando, você não quer, então vem juízo. E juízo dói na alma, dói no corpo, dói na mente, dói nos ossos, vai dizer o salmista. O juízo de Deus. Terceira lição: o juízo ele é pedagógico. Então, primeiro nós aprendemos que o juízo é necessário. Segundo, o juízo é doloroso. Terceiro, o juízo ele é pedagógico. Êxodo capítulo 12, versículo 12. O que o texto vai dizer? Naquela mesma noite, eu, Deus, passarei pelo Egito
e matarei todos os primogênitos. Irmãos, imagine Deus tocar no seu primogênito. Quando eu quero fazer raiva na minha sogra, eu falo assim, eu faço maldade com sua filha. Ela, faz pra você ver. Fica brava. Eu quero fazer raiva nela, eu falo que fiz maldade com a filha dela. Agora imagine Deus matar todos os primogênitos. Deus fez isso com o Egito, trazendo juízo, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Irmãos, o juízo, ele é pedagógico. O que ele está falando? Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. É Deus falando para aquele povo idólatra, irmãos, porque eles estão lá 400 anos. E aí tem vizinho que é idólatra, tem um outro vizinho que é idólatra, todo mundo naquela nação é idólatra, tem imagem para tudo quanto é canto. O panteão egípcio era um negócio, coisa de louca. Tem o sol, tem a lua, tem cachorro, tem gato, tudo é Deus, mosca. Então, em cada juízo, em cada praga, das 10 pragas que Deus trouxe sobre o Egito, Deus estava humilhando uma divindade dentro do Egito. E Deus está falando para aquele povo que tem a sua natureza idólatra: vocês, povo de Deus, vocês estão saindo do Egito, mas entendam que eu sou Deus. Não voltem para a idolatria. O juízo, ele é pedagógico. E mesmo com tantos juízos, pastor Silas, esse povo se corrompeu no deserto. Esse povo foi um povo idólatra, predominantemente idólatra, sem fé em Deus, com tantos juízos, com tantos sinais, como o pastor Silas destacou aqui no último culto. Então, o juízo, ele é pedagógico. Quando uma mulher adulterava em Israel, irmãos, o que acontecia? Pegava a mulher, juntava a cidade, a porta da cidade, cada um pegava a sua pedra, o seu tijolo, se é que naquela época tinha tijolo, e cada um dava uma tijolada na mulher até a mulher morrer. Por quê? Para as outras donas de casa ficar com medo de adulterar. O filho que não respeitava o pai, Yuri, mãe, não olhe para mim, por favor. O filho que não respeitava o pai, Yuri, o filho que não honrava o pai, Yuri, o que acontecia? Levava para a porta da cidade, se o pai reclamasse mais uma vez, e dava pedrada no menino até o menino morrer. Por quê? Para a meninada ficar com medo. É diferente de hoje, né? Hoje o pai não pode corrigir. Naquela época era pedrada, a lei de Deus, né? Baseada na lei de Hammurabi ali, se utilizava dos conhecimentos humanos para expressar a verdade de Deus. Tem que honrar pai e mãe. E quem não honra, morre, o Estado mata. O Estado ali, a lei de Moisés, matava os filhos que não honravam os pais. Por quê? Para servir de exemplo. O juízo, ele é pedagógico. É por isso, irmãos, que você vê certas situações, você fala assim, gente, o que aconteceu com aquela pessoa? O que aconteceu com aquela família? É o juízo de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Meu tio Nelson, tradicional, irmãos, mas tradicional de tudo. Não crê em dom de língua, tem dificuldade com cura, tem dificuldade com tanta coisa. Um homem estudioso, ferrenho da Bíblia. Fundou inúmeras igrejas ali no Triângulo Mineiro. Um homem que só da primeira igreja batista em Uberlândia, ele foi mais de 20 anos pastor. Até hoje ele é chamado para as convenções ali no Colégio Batista. Conhece todo mundo. Um homem de peso dentro da igreja batista. Uma família se levantou contra ele, pastor Silas. Famílias se levantaram contra ele. Ele já velhinho, o pessoal estava sem paciência com ele. Ele pregando já velho ali. E o pessoal ficou sem paciência com ele, querendo, fizeram uma maracutaia para derrubar o meu tio Nelson. Mas fizeram de uma forma suja. Fizeram de uma forma feia. Irmãos, as famílias que fizeram isso, Deus exerceu juízo. E ele vai contando, você fica assustado com as situações. E um morreu, que o outro foi salvar, que morreu também, que bateu o carro. Uma coisa de doido. Deus exerceu juízo. O nosso Deus exerce juízo. E é pedagógico. O juízo, ele é repentino. Quarta lição. Repita comigo, o juízo é repentino. Acompanhe comigo no versículo 48. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, num dia em que eu não espera, e a hora em que ele não sabe. Irmãos, Deus faz assim, você não está esperando, e aí vem.
Gente, mas essa situação está há tanto tempo, será que Deus se lembra? Meu irmão, Ele lembra. E Ele tem a hora certinha, Ele tem a hora marcada na agenda dEle. Eu, a Diana, esquecemos de muita coisa, mas Deus não se esquece. Na hora certa Ele virá com juízo. Na hora certa Ele virá com essa justiça que você tanto aguarda. Essa parte que tem prejudicado, essa parte que tem feito a injustiça, ela receberá o juízo de Deus. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Quem que está aqui no contexto? Nós temos dois tipos de quê? Servos. Ambos são servos. Essa palavra é direcionada para o povo de Deus. É para os discípulos. E nós temos dois tipos de discípulos. O primeiro é o bom. E o segundo é o ruim, é o mau. Nós temos um prudente, nós temos um que é perseverante, um que é fiel. E nós temos um que é irresponsável, é sem juízo. Ah, meu senhor não está vindo, não. Ele era um mordomo, era um escravo de posição superior. E o que ele faz? Já que meu senhor está tardando a vir, está tudo tranquilo, está acontecendo nada, ninguém vai... Eu vou começar a tomar umas, e começa a tomar 51, e vai daqui, vai dali, começa a comer, beber, não começa a tratar bem os outros empregados, começa a espancar os outros empregados, que era o patrimônio do patrão ali naquele contexto, começa a fazer de qualquer forma. E o que Jesus está falando? Não façam a minha obra relaxadamente, cuidem das coisas do Senhor. Façam de melhor, porque Ele está vendo e um dia Ele vai vir repentinamente. Você não está esperando, mas Ele virá. E Ele vai retribuir da mesma forma que nós temos agido. Meus irmãos, as nossas ações, elas tornam para nós. Esse Deus, Ele é graça com certeza, mas Ele também é juízo e Ele vem de forma repentina. É quando você não está esperando, acontece. É quando você acha que ninguém está vendo, Ele está vendo. Ele está lá. Ele sabe o que você está fazendo. Deus, os olhos de Deus não piscam. Eles não descansam. No momento que você está dormindo, Deus está olhando por você. No momento que você levanta da cama, Deus está olhando por você. No momento que você vai trabalhar, Deus está olhando por você. Ele está conosco o tempo todo. E o juízo dele é repentino. A igreja tem que saber disso. O juízo de Deus, ele é repentino. E o texto de Mateus capítulo 24 vai dar um outro versículo anterior. Quando ele fala da volta, a consumação dos séculos, ele fala: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vai ser num piscar de olhos. O juízo de Deus virá. Irmãos, o juízo de Deus virá para a alegria de muitos e para a tristeza também de muitos. Quinta lição: o juízo alcança quem precisa de juízo. O que o texto diz lá no versículo que eu falei que nós iríamos focar? No versículo 51. E separá-lo-á ou cortá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Irmãos, hipócrita no grego traz a ideia da raiz de replicar, imitar. Daí o termo, daí a ideia do ator. Ou seja, o hipócrita era aquele que replicava, imitava. Então o ator, ele sabia fingir que estava chorando. Estou muito triste. O ator, ele sabia fazer que estava muito alegre. O ator sabia fingir que estava bravo. É um ator, ele sabe fazer cenas. Então você vê ali, né? Os melhores atores são os que melhores, aqueles que melhor conseguem se expressar diante das câmeras, que conseguem melhor falar com veemência e eles passam uma mensagem. E o que Jesus está dizendo aqui? Hipócritas, vocês são atores. E aqui nós temos, em primeiro momento, uma acusação para a liderança, era quem estava à frente do trabalho, mas para a igreja como um todo também. Como nós temos vivido? Será que nós temos vivido como atores, replicadores, imitadores? Será que nós estamos vindo à igreja e nós estamos colocando uma máscara e nós fingimos que oramos, e fingimos que cantamos, e fingimos que pregamos, e voltamos para casa e vamos vivendo do jeito que a vida vai levando a gente? E aí Deus está falando assim: hipócritas, servos maus, tirem essa máscara.
Eu não estou contente da forma que vocês têm feito. Vocês têm espancado os servos, vocês têm comido e vocês não têm dado comida para os servos. Vocês têm bebido e enchido a cara na hora do trabalho. E ele está falando, vocês são hipócritas, tirem a máscara. Irmãos, Mateus 23, 27 ao 28, quando há a condenação dos líderes, ele vai falar assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Passa o cal, fica tudo branquinho do lado de fora, aquela coisa mais linda, mas o que tem lá dentro? Tem um cadáver, tem um corpo em putrefação, cheio de bicho, está tudo podre lá dentro, os ossos estão lá, não tem mais vida. E Deus está falando, Jesus está falando assim para os líderes de Israel: vocês estão como sepulcros caiados, tirem essa máscara. Do que adianta o cal, do que adianta essa roupa bonita, do que adianta as pessoas acharem que você é, mas sendo que você não é. O hipócrita, ele vive de aparência. Provérbios 25, 19, como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Irmãos, não confie em hipócritas, em gente que diz que é e não é. Fujam dessas pessoas. Já ouviu o pé? Uma época meu irmão, ele estava bem gordinho, e aí ele ia jogar bola, ele torcia o pé, ele não tinha firmeza no pé, pisava, caía, machucava todo, saiu rolando na quadra. Porque não tem firmeza no pé. O dente quando está podre, eu já tive essa experiência, um dente de leite uma vez, meu estava ruim, eu mordi ali, o dente estourou no meio, aí eu aprendi a escovar o dente. Você não tem confiança, você não tem firmeza, e o texto está dizendo: não confie nos hipócritas, gente que diz que é e não é, gente que fala uma coisa e faz outra. Fujam dessas pessoas. Como é, Salmos 32, versículo 2 ao 5, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando em tempo de seca, como em tempo de seca. Então, olha o que o hipócrita tem que fazer, irmãos. Davi estava vivendo como hipócrita, escondendo o pecado, levando sujeira para debaixo do tapete, vivendo em pecado. Aí Davi, então, o que ele fez? Reconheci diante de ti, Senhor, o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Meu irmão, se nós temos vivido na hipocrisia, se nós temos vivido no pecado, a palavra de Deus é: largue, fuja do pecado, confesse as suas transgressões. Porque o pecado, ele definha até os ossos, irmãos. O salmista estava morrendo. Lucas 12, 1 ao 2. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Irmãos, olha o tanto de vezes, pastor Silas, que a liderança, quem está na frente, está envolvida, está diante das acusações do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quem está no altar é quem o inferno investe. Quem está no altar se torna alvo, porque vem um escândalo. Quem fala que é crente: não sou crente, quero ver se é crente mesmo. E aí você se torna alvo do maligno, porque quando você peca, você: crente, safado, diz que é crente. E você suja, você não... Aí a oração do Pai Nosso: você deixa de santificar o seu vosso nome, você deixa de santificar, você deixa de dar glórias ao nome de Deus quando você vive de forma hipócrita. Olha quantas vezes a liderança está sendo chamada a atenção. E aí Jesus continua: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Irmãos, uma certeza nós temos: que aquele que vive em hipocrisia, aquele que tem vivido em pecado, aquele que encobre os seus pecados, porque pecar todo mundo aqui peca, até o pastor Silas, está quietinho ali. Todos nós pecamos, mas aquele que encobre o seu pecado, veste uma máscara: eu sou crentinho, e vive no pecado, escondendo os seus pecados. A palavra é: o seu pecado há de ser descoberto. As lideranças de Israel, elas seriam descobertas, aquele teatro ia acabar, Deus viria e destruiria aquela porcaria de templo. E acabar com a festa deles. O povo batia a palma: homem de Deus aí, Deus, eu vou acabar com isso aí. Isso é hipocrisia. Há de ser descoberto.
Sexta e último aprendizado que nós temos aqui nessa noite. Qual é a atitude que nos livra do juízo? Acompanhe comigo no versículo 45 ao 47 para nós encerrarmos. A palavra de Deus diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Está falando de qualidades aí do servo. Que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Amém? Então, quais são as qualidades? O servo que não é hipócrita, ele é fiel. Ele é prudente. Como eu disse aqui, ele tem juízo. Ele mede as consequências dos seus atos. Ele sabe que os seus pecados não ficarão impunes. Ele sabe que tem um Deus gracioso que perdoa, mas ele sabe que tem um Deus que exerce juízo. E o que o texto está dizendo aqui? Que ele é fiel, ele é prudente, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele foge do pecado, ele é perseverante. O Senhor saiu da casa. O Senhor, e quando diz que quando o gato sai, pastor Sila, o que os ratos fazem? Fazem a festa. E o servo mau, o Senhor saiu, agora eu vou encher a cara, agora eu vou pra galera, eu vou pro baile funk. O servo mau está falando isso, mas o servo fiel, ele está lá, não, eu vou perseverar. Eu não sei se vai demorar 1 mês, eu não sei se vai demorar 2 meses, aquele forró tá bom, aquilo tá bom demais, aquilo ali tá me chamando, aquela situação de pecado, aquilo ali tá bom demais, eu não vou, porque eu sou fiel. Eu tenho um Senhor, eu tenho que cuidar, isso aqui não é meu, eu tenho juízo na cabeça, eu vou esperar, eu vou ser perseverante. Irmãos, essa palavra foi 2000 anos atrás, mas a igreja tem que ser perseverante e confiar que Jesus voltará. Não deixe de perseverar, seja fiel. Essas são as qualidades do servo fiel. Ele é fiel, ele é prudente, ele tem perseverança. Ele cuida da casa do seu Senhor quando o seu Senhor não está por perto. E ele é bem-aventurado. A bem-aventurança no grego dá a ideia de prosperidade material, dá a ideia tem um outro tipo de grego que dá a ideia do prazer dos deuses. Mas o grego, a expressão aqui está ligada mais ao Antigo Testamento, ao hebraico que Jesus está utilizando. E quando ele fala de bem-aventurado, é aquele que cumpre a palavra de Deus, ele vive e participa da vida de Deus. Porque a casa não é dele, a casa é do Senhor. E quando ele cuida das coisas do Senhor, ele tem alegria, porque ele sabe que faz para o Senhor. É a obra do Senhor, é a casa de Deus, ele tem alegria, ele é bem-aventurado. Às vezes tem um camarada lá que está fazendo tudo errado. Às vezes tem um camarada que está vivendo a torto direito. E eu imagino o servo bom falando, meu Deus, olha esse ímpio aí, ele faz o que quer. Mas ele sabe que um dia o Senhor voltará. Ele sabe que um dia o juízo alcançará sobre o servo infiel. Irmãos, e no versículo 47, para finalizar aqui. O Senhor, quando voltar, para uns terá juízo, mas para outros terá galardão. Seja fiel. Que a igreja seja fiel. Senhor Jesus nos trará galardão. Ele nos deixará sobre o domínio, sobre o governo de todos os seus bens. Nós estaremos com Ele no reino. Ah, Mateus, o reino é celestial, o reino é terreno, não importa, nós estaremos lá. Nós exerceremos também juízo sobre os anjos, sobre os homens, sobre as nações. Deus te coloca, às vezes você não é nada, meu irmão. Porque a nossa sociedade diz que você vale quanto que você tem no bolso, quanto você tem na sua conta. Tem gente que está no negativo. Essa semana eu fiquei a semana toda negativo, pastor Silas. Quase que eu liguei pro Tião. Tião, transfere para minha conta, Tião. Só 2.000, Tião. Vende um boizinho aí, Tião. Manda para mim, Tião. Estava lá no negativo. Graças a Deus, eu consegui cobrir, mas já entrou de novo, mas amanhã eu vou cobrir de novo. E tem gente que está achando que vale o que tem na conta bancária, no Santander, no Bradesco, no Banco do Brasil. Não! Você vale muito mais do que isso.
Deus olha para a sua postura. Deus olha o tempo de vida que você tem vivido aqui nessa terra. Deus olha a sua postura diante dos crentes e não crentes. Deus olha quando ninguém está olhando o que você está fazendo. E você que é fiel, você que é prudente, você que tem juízo, você que é perseverante, Deus está dizendo, você tem muito valor. Você será rei, você será príncipe, você que será governante no meu reino. Amém, igreja? Quem quer participar desse galardão? Aleluia. Coloque de pé. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por esta oportunidade, Pai. Meu Deus, nós te agradecemos porque eu sei que o Senhor falou com a igreja. Eu sei que o Senhor falou comigo, falou com cada um que está aqui nesta noite. E nós rogamos a Ti, Pai, que esta palavra, ela não fique no campo das ideias, mas que esta palavra, ela seja um instrumento de Deus para livrar a muitos do juízo e para que levem muitos ao galardão, às bênçãos de Deus. Ô Pai, dá, meu Pai, constância à Tua igreja, dá perseverança à Tua igreja, dá prudência ao Teu povo, Pai. Meu Deus, faz de nós, Pai, um verdadeiro Israel. Faz de nós, meu Pai, um exemplo para as demais nações. Oh, Pai, tem tanta gente, Pai, que desacredita, meu Pai, do Evangelho, que desacredita da Tua palavra por causa do mau testemunho que pastores, líderes têm dado de gente que vive e diz que é, mas não é, Pai, gente que tem colocado uma máscara. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha estar nos capacitando, meu Pai, com o fruto do Espírito, que nós venhamos viver a vida de Deus, que nós venhamos viver a obra de Deus, que nós venhamos viver os cuidados da casa de Deus, que nós venhamos ser, meu Pai, o servo que o Senhor chamou para a Tua obra, para que a glória do Senhor resplandeça em nós, nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. É o que eu te peço e eu te agradeço por essa oportunidade. A igreja diz amém. Amém, irmãos.